Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Lula pisa na cabeça da oposição. É como se o Lula, neste momento, ele fosse uma espécie de descendente da mulher, que segundo as escrituras esmagaria a cabeça da serpente. E neste pormenor, a serpente, a oposição, vai se conformando como uma serpente que chega para o Lula e fala: Lula, eu posso botar a cabeça debaixo dos seus pés? Aí depois você, por favor, dá uma pisadinha. Porque eu nunca fiquei sabendo de gente tão estúpida. Primeiro que eu nunca fiquei sabendo de um parlamentar que se dirigisse a um outro país e dissesse assim: ô presidente do outro país, bombardeie o meu país para mim, porque aqui tem muito bandido. Dá uma bombardeadinha aqui no meu país. Isso eu nunca. Porque quando o Flávio Bolsonaro falou que inveja do Trump, porque o Trump estaria bombardeando navios ou embarcações com droga na Venezuela e na Colômbia, e ele diz que inveja, ou seja, ele queria que esses bombardeios fossem aqui. Aí me apareceu um cidadão nas redes sociais dizendo: é mentira o que você está falando. O Trump, ele falou para o Trump bombardear navios, barcos com droga aqui, não território nacional. Aí você tem que contar até 10 e explicar para a besta quadrada que se uma embarcação com droga está no nosso país, essa embarcação com droga aqui no nosso país também é território nacional, faz parte do território nacional. Ou ele acha que barco com drogas é uma embaixada de outro país? Acho que não, né? Aí você tem que explicar. E eu acho que eu tenho que explicar. Às vezes a besteira é tão grande que eu poderia deixar para lá, por preguiça. Mas não tem que explicar. Explicar para o cara. Aí por isso que eu digo que o professor, às vezes, ele tem que ser professor em todo lugar, não só na escola. Que aparece uma anta dessa falando uma coisa dessa, aí você tem que desantar, né? Eu acho que ele desantou. Eu acho que ele não. Alguns não desantam, não. Não desantam, não. Há pouco tempo, eu conversando com nossa, é cada uma que a gente até esquece, são tantas, né? Mas ele falou que liberdade, chamar um negro de macaco não é crime, não. É liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Não é crime. Então, o Lula vai avançando e vai pisando na cabeça da serpente, da oposição, e a oposição parece que quer ajudar o Lula. Quer ajudar. Porque foi difícil fazer as pessoas entenderem que o mundo é maior do que o que ela vê na tela. Muito embora uma coisa que a gente às vezes tem dificuldade de entender é que por mais que nós estejamos na tela, a tela não é tudo, e com o tempo a gente acaba percebendo que a tela não é tudo. Muito embora a nossa relação seja antropomaquínica, nós e a máquina nos fundimos. Mas a máquina tem a capacidade de repetir tanto padrões que com o tempo a gente começa a desconfiar. Porque o humano, às vezes, não é enjoativo, não é tão enjoativo como a máquina é, como os padrões maquínicos, porque a criatividade,
a diversidade do humano é fantástica. A máquina não, ela se apropria da nossa linguagem, de linguagens e imagens que nós damos a ela, e repete padrões. E dependendo desses padrões, nós começamos a nos cansar. E de fato, agora nós estamos vivendo um momento, menor desemprego da história, maior massa salarial da história do Brasil, o PIB está crescendo, as pessoas estão empregadas, as pessoas estão consumindo, o consumo está crescendo. Mas mesmo assim havia uma dificuldade de compreender que essas coisas estavam chegando. E, de fato, a inflação aparentemente estava alta, agora está controlada, mas ela está ali nos 4%. E essa inflação que aparentemente crescia estava tirando um pouco a paciência das pessoas, porque, de fato, estava havendo uma tendência de enfado em relação ao PT, porém, num determinado momento que o Bolsonaro começou a responder por processos, o Eduardo Bolsonaro falou assim: eu vou dar uma moralzinha pro Lula. Eu vou lá para os Estados Unidos, vou começar a dizer que o Trump deve penalizar o Brasil, deve invadir o Brasil, bombardear o Brasil. Com isso, o Lula começa a voltar. Os efeitos da economia começam a afetar as pessoas falam, eu acho que é melhor a gente voltar para o que está acontecendo, porque se a pessoa está empregada, os filhos estão empregados, quem não está empregado com carteira assinada está trabalhando aí nos Ubers da vida, uns servidores públicos passando em concurso, e nós estamos agora com um recorde de carteira assinada. Mas muitos da direita estavam ali colados, mas agora as pesquisas já mostram o Lula despontando, com possibilidade, quem sabe, de ganhar no primeiro turno. E agora, a esquerda, mas só que a direita havia escolhido um super-herói, porque elas precisam, a direita, sobretudo a extrema-direita, que não se separa mais, sobretudo no Brasil. Parece que o potencial de voto do Bolsonaro, que não se transfere para outro, fez com que a direita se tornasse cada vez mais extrema. Então, essa direita se tornou cada vez mais extrema, mas o Lula está tentando ir cada vez mais para o centro, está tentando conquistar o quê? O centrão. E gradativamente os diálogos estão ocorrendo. Ontem, quando o Lula se encontrou com o Trump, Tarcísio de Freitas, Zema, Caiado, todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho. E de fato, esse encontro pode trazer benefícios políticos para o Lula indizíveis. Porque ainda que as negociações não caminhem, houve um diálogo. E esse diálogo foi muito pautado pelo Lula, que falou mais do que o Trump nos encontros. Colocou mais, se posicionou mais nos encontros, pautou mais os encontros. E a oposição recebeu uma pisada na cabeça. Eu acho. E eles devem estar rezando para não se cumprir a profecia do Lula, que falou que vai viver até 120 anos. Que se o Lula for até 120 anos, esse pessoal vai governar o Brasil como? Burro do jeito que eles são. Porque quando estava tudo certo, quando estavam crescendo, eles resolveram virar americanos. Que o Lula tem que procurar o Trump, como se o Lula fosse um vassalo
do Trump, tivesse que sair correndo atrás do Trump. Aí eles começam a querer ensinar o Lula a negociar. Eles acham que entendem mais de negociação que o Lula. Parece Tarcísio dizendo que o Brasil tem que perder um pouquinho, entregar um pouquinho para eles. Não. Altivez, o americano e o Trump respeitam muito mais quem é altivo, quem se posiciona, né? Respeita muito mais as pessoas. E o Lula, de fato, está em um bom momento. Claro que a política tem momentos cíclicos, a gente não vai aqui ficar cantando vitória. A política tem momentos cíclicos, mas eu, como sou de esquerda e não vejo, ou não há outra alternativa de esquerda, espero que o Lula siga este caminho de acúmulo de capital político para vencer mais uma e para que a direita não volte. É muito importante que a direita não volte e que a gente fique aí mais uns 4 anos de governo PT. E eles estão sem assunto, né? Eles ficam esperando agora, vamos ver qual a próxima bobagem que o Lula vai falar. Aí o Lula falou que o traficante é vítima do usuário. Vamos ver qual é o próximo mico que a Janja vai pagar. Vamos ver. E a Janja está demorando para pagar mico e eles estão desesperados. Porque acabou o assunto. Aí agora, essa violência que está ocorrendo no Rio hoje, eles começam a falar, faz o L. É o L de PL, né? Porque o governador do Rio, responsável pela segurança do Rio, é do PL, né? Não é faz o L, não. É faz o PL. Acabou o assunto desse pessoal. Eu não sei o que eles vão fazer para ter um argumento anti-Lula. O que? Corrupção? Corrupção. Quem é bolsonarismo? Quem é Bolsonaro para falar de corrupção? Corrupção? Tem certeza? A segurança pública, culpa do Lula, mas os governadores, a segurança é assunto do governo do estado. E no Rio de Janeiro, que hoje está paralisado por causa de brigas ali no Comando Vermelho, etc., é governado pelo um governador, Cláudio Castro, do PL. Faz o L ou faz o PL? Lula pisa na cabeça da serpente. Lula pisa na cabeça da oposição. E como eu não sou dessa oposição, chamo ele de serpente, que é uma maneira carinhosa também de não chamá-lo de burro. Porque, olha, eles estavam caminhando com a faca, e eles até falaram, a gente estava com a faca e o queijo na mão. Na verdade não estavam não, mas eles estavam com uma vantagem boa. Mas aí eles resolveram virar americanos. Vamos bombardear o Brasil, pensando que todo mundo é bolsominion. O mal deles é esse. Eles acham que todo mundo tem a cabeça de bolsominion. Eles acham que o mundo é povoado por bolsominions. Eles acham que a política começou com o Bolsonaro. Esse pessoal acha que a política nasceu no dia que o Bolsonaro foi parido, desculpa. É assim. Lula pisa na cabeça da serpente, Lula pisa na cabeça da oposição. Não se esqueçam de dar like, fazer o teu comentário, compartilhar nosso material com outras pessoas e acionar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nosso canal tem esse objetivo, né? De combater o pensamento binário. Sabe aquele pensamento binário do nós e eles fácil? E esse canal tem o objetivo também de trazer a classe dos professores para o debate público. Professor, vamos para o debate público. A classe dos professores está sem narrativa e sem narradores para dialogar com a sociedade. Então nós temos que ser professores na escola e na sociedade. Mas como conversar com a sociedade sem narrativas? O movimento LGBT tem a sua narrativa, dialogou e dialoga com a sociedade.
o movimento negro também. O professor vai continuar conversando com a sociedade só pelo sindicato? Só via sindicato? É muito pouco. O sindicato não pode sequestrar a nossa narrativa, mas também nós temos que fazer narrações. Temos narrativas de professores e do magistério. Não apenas professores universitários. Esses sim, têm narrativas. Quando querem perguntar alguma coisa, vão ao professor. Não estou dizendo que nós temos que ter a mesma hierarquia de professores universitários. Mas como professores da base, precisamos formar intelectualidade orgânica. Precisamos ser intelectuais da escola pública e dialogarmos com a sociedade dentro das nossas narrativas. Ok, galera? Vocês são do coração.